Boa noite, gente. Meu nome é Felipe Mion, esse é o Crime e Comédia. E pela primeira vez no Crime e Comédia eu vou tentar falar sobre um serial killer, porque caso de serial killer é complexo, é difícil. E eu já tentei fazer antes e não deu bom. Mas fica aqui, mesmo assim, tá? A gente vai pro ano de 1984, Colorado, numa cidade chamada Lakewood, para falar sobre o Denver Hammer Killer, assassino do... Como que chama Hammer? Martelo. Obrigado, plateia! Jesus, amor. Em 1984, nessa cidade, Lakewood, uma tal de Sherry Letting, ela tinha acabado de se divorciar, ela tinha 2 filhos pequenos e ela trabalhava num local que, quando ela voltava do trabalho, a mãe dela, chamada Patrícia, sempre ia buscar ela nesse local. Eventualmente, durante o inverno daquele ano de 1984, a Sherry Letting tá nesse local, tá esperando pela mãe dela e a mãe dela não aparece. E ela diz que já sentiu que tinha coisa estranha ali. Ela eventualmente liga para um primo dela que busca ela. Depois que o primo dela busca ela busca os filhos dela que estão num outro lugar, graças a Deus, porque vocês já vão entender o porquê. E na sequência ela vai direto para casa da Patrícia, a mãe dela, para descobrir que a mãe dela tinha sido assassinada. Na cena do crime, aliás, a porta de entrada da casa pela garagem estava aberta, a televisão estava ligada e pela disposição do crime, especialmente por causa que a roupa estava abaixada, as calças estavam abaixadas, é natural que foi aduzido que houve violência sexual antes do crime ser cometido. Além disso, o rosto da mãe da Sherry, da Patrícia, ele tinha sido coberto pelo assassino com um cobertorzinho do ursinho Puff. Eu não sei porque eu falei do ursinho Puff, mas é porque eu lembrei, gente. Eu fico tão feliz quando eu lembro de algum detalhe. Enfim. E aí ela não tira esse cobertor porque ela já tá traumatizada com o que ela acabou de ver, e então ela vai no vizinho, chama a polícia e deixa a polícia realmente tirar. A polícia eventualmente chega na casa da Patrícia, tira o rosto quase irreconhecível por ataques com martelo, e de fato ocorreu violência sexual, depois mais pra frente, né, isso sempre é verificado, né, por legista, etc. Só que a gente tá falando de 1984, DNA, not a thing. Não é um lance. Então, eles vão até lá e, por incrível que pareça, eles encontram um martelo junto do corpo, né? Ou seja, a arma do crime tá lá. Eles descobrem que a única coisa que foi levada foi a bolsa da Patrícia, só que num caminho, nem diria um caminho, assim, perto da casa, assim, saiu da casa, tava as coisas tudo espalhadas, dinheiro, carteira, documento, ou seja, a pessoa levou a bolsa pra espalhar, só pra desarrumar o lugar. Enfim, mas era a bolsa. Então tinha essas duas evidências. Martelo, mais bolsa. O obituário da Patrícia leva 7 a 10 dias para sair, o que não era normal na época, aparentemente já saiu no dia seguinte, enfim, no jornal local. Por que isso acontece? Porque a comunidade entra em pânico. Essa morte é noticiada, e é noticiada como, de fato, sendo uma morte sem causa, porque a Patrícia era uma pessoa muito respeitada, admirada na comunidade de Lakewood, e ela não tinha inimigos nenhum, todo mundo conhecia ela. Então, o caso já começa sendo descrito como um caso de violência gratuita. Por isso que eu me interessei por saber sobre esse caso. Todo caso que eu trago aqui, eu sempre tento, ou pelo menos conjecturo, quais são os motivos do crime. E nesse caso, que muita gente talvez já conheça, mas eu não conhecia, o assassino literalmente é movido por violência. Violência gratuita, sem motivo a mais do que isso. Isso não é um spoiler, porque o caso é bastante conhecido. No entanto, se a comunidade tinha entrado em pânico por causa do caso da Patrícia, eles entraram em pânico tardiamente porque a polícia já sabia de um outro crime, só que não tinha chegado aos jornais locais, porque não teve vítima fatal, graças a Deus. Então, 6 dias antes do homicídio da Patrícia, e por causa do modus operandi, por isso que a polícia já linka, no distrito de Aurora, não em Lakewood, mas perto, em Aurora, no mesmo estado, um invasor entra na casa de um homem chamado James, que acorda no meio da noite com uma martelada na cabeça. Ele acorda desnorteado, mas ele não perde a consciência e, na verdade, ele consegue assustar esse invasor. A esposa do James também acorda. Ela, eventualmente, esse invasor joga o martelo nela, mas, tipo assim, joga do tipo, tô saindo, tô fugindo já. Pega a bolsa dela,
deixa o martelo lá, portanto, que ele joga o martelo. E no caminho, nem caminho, eu falo caminho, mas gente, imagina do tipo, logo na saída da casa. Ele já vai jogando e se desfazendo de todo o conteúdo da bolsa dessa mulher. Essa mulher e o James, todo mundo sobreviveu nesse ataque 6 dias antes, a polícia já estava sabendo, por isso que eles acho que foram, né, tão minuciosos em coletar provas que na época era possível no crime da Patrícia, porque eles já notaram um padrão. Então, ali eles conseguem uma descrição visual narrada pela esposa desse James. A descrição visual narrada pela esposa do James é que é um homem afrodescendente, um homem negro. Ela não se lembra de mais nenhum detalhe sobre a aparência física do agressor. Como se não bastasse, também previamente ao homicídio da Patrícia, a primeira pessoa que eu falei aqui, em 10 de janeiro de 1984, uma mulher chamada Donna Dixon, ela é subitamente atacada com um martelo na garagem dela, e ela também, assim como a Patrícia, é uma vítima fatal do cara do martelo. A polícia, nesse momento, ou seja, quando acontece o da Patrícia, a polícia já sabe que ela tá lidando com um cara, potencialmente um serial killer, por mais que ele tenha vítimas sobreviventes. 16 de janeiro, 1984, Aurora. A próxima vítima, Constance Bennett. Na verdade, não só Constance, mas a família Bennett. Eu acho que esse foi... o caso... enfim... A Constance era uma avó, era uma senhora. Ela estava trabalhando quando ela recebe a ligação do chefe do filho dela, que é casado e tem 2 filhas pequenas, uma de 7 anos e uma de 3 anos. E o chefe do filho dela diz: Constance, seu filho não veio trabalhar hoje. Ela é dessas mães rígidas, apesar do filho ser adulto, casado, e ela fica meio puta. E como ela trabalha perto dele, ela vai até a casa. No entanto, assim que ela abre a porta de entrada da casa do filho dela, ela se depara com o corpo do filho dela. O corpo do filho dela foi encontrado... Existe uma típica casa americana, que geralmente é porta de entrada, uma porta de entrada da frente, uma porta de entrada pela garagem, uma escada, segundo andar, quarto. Anos 80, mais ou menos assim. Do tipo, era meio padrão, assim, sabe? Então... Nessa escada, que daria acesso aos quartos das filhas, da esposa, ela encontra o corpo do filho dela. Ela não entra na casa, ela chama a polícia, e ela não entra na casa por quê? Porque apesar dela ter 2 netas, e apesar dela ter uma nora, ela sente do tipo, não, se elas estão aqui, elas não estão vivas. E ela tá certa. A polícia chega no local. E esse caso é triste porque, assim, essa descrição é triste, na verdade, porque a disposição dos corpos ficou muito óbvio que ele estava, como ele foi encontrado na escada que dava acesso aos quartos, que ele foi lá meio que se sacrificar no sentido de, tipo, eu vou impedir que ele suba essa escada. No entanto, o assassino, ele mata o filho da Constance, ele sobe as escadas, e o corpo da esposa dele, a Deborah, é encontrado no chão, perto do quarto das filhas dela, de 7 e 3 anos de idade, também protegendo, como se estivesse falando, aqui você não entra, mas ela foi morta e ele entrou. Além disso, ele estuprou a filha de 7 anos dela, além de matar, mas felizmente e milagrosamente, a filha de 3 anos da família Bennett sobrevive ao ataque. Ela tem ferimentos gravíssimos, mas ela sobreviveu ao ataque. E talvez mais pra frente eu fale dela, eu tô ainda relutante como eu vou conduzir esse vídeo nesse sentido, porque eu não gosto... Às vezes a pessoa quer levar uma vida privada, sabe? Esse caso é triste. Em 19 de janeiro de 1984, a polícia finalmente decide a público, até porque o caso da Patrícia, a primeira pessoa que eu falei, foi um caso que já despertou ali, do tipo, não interesse, mas meio que pânico. Então eles falam, bom... A gente estava tentando evitar pânico e os casos não estão parando, então pânico por pânico, vão a público porque alguém pode ajudar a gente. Além disso, a polícia começa a enviar todas as evidências, porque sempre esse modus operandi, deixar o martelo, a bolsa que sempre tem coisa espalhada, isso continua a acontecer, eles começam a mandar para outros departamentos de polícia. Do tipo, a gente aceita qualquer ajuda. Todo filme de policial sempre tem uma briguinha entre polícia local versus FBI. Não. Acho que é coisa de filme mesmo, porque a polícia faz um trabalho excelente, dado as condições da época e a ciência da época, ao pedir ajuda e falar, nós não temos condições de fazer uma investigação tão complexa como essa, então a FBI até se envolve para ajudar na investigação. Além disso, o FBI
quando se envolve nesse caso, descobre um padrão que a polícia até então não tinha percebido. Cada 6 dias alguém era atacado. Fatal ou não fatal, o assassino do martelo atacava a cada 6 dias. Então, janeiro 4 foi o James, dia 10 a Donna e a Patrícia no mesmo dia, dia 16 a família Bennett. No entanto, apesar desse padrão, apesar da polícia entrar em alerta vermelho quando dá o 6º dia depois do ataque aos Bennetts, não acontece nenhum ataque. Os detetives do FBI concluem o que eles fazem de melhor, que é traçar perfil, assim, pelo menos nos últimos casos que eu tenho visto, eu falo, nossa, eu fico super... Como será que eles fazem isso, né? Tipo assim, deve ser... Enfim, é uma ciência, né? Enfim, não vou entender isso num vídeo de YouTube, mas assim, eu fiquei bastante intrigado como eles chegam a determinadas conclusões. Eles concluem que, ao contrário, os anos 80 é considerado por muita gente o auge dos serial killers. Então, o FBI conclui na análise de como seria essa pessoa. Eles não fazem uma análise física, do tipo um retrato falado, mas eles fazem uma análise psicológica. Ao contrário de muitos serial killers, que na verdade tipo tem descritos como com QI alto, esse é descrito como um QI baixo. Ele é descrito como provavelmente uma pessoa com QI, como eu disse, baixo e eu vou usar a palavra usada na época, tá? Com possível retardamento mental. Essa palavra não se usa hoje em dia, tá? Possíveis questões de saúde mental relacionadas. E eles concordam com a polícia local que os ataques são feitos provavelmente pela violência gratuita. Eles também acreditam que ele é de classe média ou classe média baixa e que ele provavelmente vive num lar instável. É a única coisa do tipo que eu falo, óbvio, tipo assim, eu não imagino uma pessoa num lar estável se tornando um serial killer, mas tudo bem. Foi a única coisa que eu falo assim, eu também chegaria a essa conclusão. Tipo, eu tentando me achar FBI aqui, né? Não sei nada, puta que pariu, né? Eu tentando. Eu vou pular um pouco pra frente, depois eu volto um pouco pra trás, porque é difícil falar sobre serial killer, é a primeira vez que eu tô falando. A menina de 3 anos, ela cresceu, ela sobreviveu. E eu até cheguei a ver uma entrevista dela sobre o que na verdade ela lembra, e o que ela lembrava, apesar de ter 3 anos de idade. Ela teve vários problemas, assim, ela teve problema com vícios, mas assim, acho que pra mim o que ficou, assim, do tipo, o que me chocou muito foi que ela sofreu bullying na escola por causa do crime no qual ela foi vítima. Então esse caso ele já tá assim correndo há anos. Então ele vira um cold case porque a polícia não existe DNA, não consegue linkar nunca ninguém a esse caso. Ele vira um cold case, essa criança cresce, por isso que eu tô mencionando essa entrevista, acho que foi a única entrevista dela. Em 2001, quando já existe DNA, quando o DNA tá evoluindo, a polícia testa novamente as evidências que eles guardaram, porque a polícia dali estava convicta de que um dia eles seriam capazes, de alguma forma, de solucionar esse caso. No entanto, não teve nenhum match, não bateu com nenhuma pessoa. Em 2016, eu não sabia que tinha tido uma evolução entre dois... Obviamente existe, mas eu não sabia que tinha tido uma evolução tão grande de DNA entre 2010 e 2016, por exemplo. Então eles testam de novo e eles conseguem traçar a aparência da pessoa. Eu acho que chama fenótipo, mas se eu estiver errado, é a aparência, a parte física da pessoa por causa do DNA. Então eles montam um retrato falado. No entanto, nesse teste, diferente de uma das vítimas sobreviventes, acho que foi a segunda, salvo engano, eles descobrem que eles estão buscando por uma pessoa que não é afrodescendente, é branco. Isso é mencionado no caso por causa de do que eles chamam de racial profiling. Muitas vezes a pessoa tá com uma meia, enfim, na cabeça, então tem essas questões que, enfim, que são importantes, mas que não fazem parte desse caso, tá, gente? Em 2018, mais uma evolução aí, pelo que eu entendi, na questão de DNA. E finalmente eles conseguem um match, que é o Alex Irwin. Então todos esses anos onde o Alex Irwin tava, né, tipo, porque o caso tinha virado um cold case, eles achavam que o cara ou tinha morrido, ou tinha mudado, enfim. Virou cold case, né, desde os anos 80 até 2000, quase pouquinho tempo atrás, né. Então eles descobrem que ele estava preso, na verdade, o que é bom. Depois desse último crime, ou seja, depois do pior crime que ele cometeu, daquela família toda que eu falei, 11 dias depois do assassinato dos Bennetts, ele se muda para o estado do Arizona e ele invade uma residência de um tal de Roy Williams. Quando ele invade essa residência desse tal de Roy Williams, aí tô voltando lá para os anos 80, ele
dá uma martelada na cabeça do Roy. O Roy acorda e começa a conversar. Supostamente conversar com ele, no lugar de tentar atacar, se defender, qualquer coisa do tipo. Isso desconcerta o Alex e ele foge. Ainda bem, mais uma vítima que sobreviveu. No entanto, no estado do Arizona, mesmo tendo o FBI envolvido, eles não linkam com os crimes que eu narrei até então. Tipo, é outra época, então é super compreensível que isso tenha acontecido. Então o Alex, depois que ele foge da casa dessa última quase vítima, ele é encontrado por um policial. O policial desconfia porque o cara tá andando no acostamento de madrugada. Então quando esse policial vê o Alex no acostamento, ele já sabe da invasão, né, ali no Arizona. Ele desconfia que pode ser o cara. Então ele prende o Alex e o Alex é acusado eventualmente de tentativa de homicídio. Mas no transporte, naqueles ônibus que transportam de um lugar para o outro pessoa que está presa provisoriamente, o motorista do ônibus ele para em algum lugar e o Alex foge. Ali na região ele começa, eu não sei como, se ele já estava se ele já tinha planejado, mas ele encontra basicamente correndo de casa em casa, de shorts, jeans e sem camiseta, dando desculpa atrás de desculpa, tentando entrar nas casas das pessoas. E aí a polícia começa a receber um monte de ligação, falando, tem um cara, tem camisa, short, jeans, falando um monte de besteira, tentando entrar nas casas das pessoas. Mais de uma ligação, tipo assim, todo mundo tava ligando, porque todo mundo tava vendo o cara correndo no meio da rua, totalmente desorientado. Infelizmente, eventualmente, ele consegue encontrar uma casa onde a porta está aberta. Então ele não toca na campainha e já entra. E a casa do casal Chris e Nancy. Eles são casados e têm um filho recém-nascido. A Nancy era a única pessoa que estava acordada, isso já era no meio da madrugada. Ela estava dando de mamar pro bebê quando ela vê o vulto de uma pessoa. E na mesma hora ela fala, invasor. Corre pro quarto do casal dela para acordar o marido. Mas quando ela chega no quarto, o Alex já estava no quarto e já estava atacando o marido dela. Ela se coloca entre o Alex e o marido dela, mas a cada martelada que ela recebe, na verdade, é uma discrepância que não é tão importante. Aparentemente ele não estava com martelo nesse momento, ele tinha acabado de fugir, então é descrito como uma pedra. Ele substituiu o martelo por uma pedra, o que faz mais sentido na minha cabeça, porque como ele ia pegar um martelo clandestinamente no ônibus, ele tinha acabado de fugir, então eu acredito mais na versão da pedra, mas eu encontrei essas duas versões, tá? Então, ele, independente disso, a cada golpe que ela recebe, enquanto ela tá tentando proteger o marido dela, um osso dela quebra. Do tipo assim, quebra o antebraço, quebra o braço. Então, o marido dela joga ela no chão do tipo, não, pelo amor de Deus. E ela finge que ela tá morta. O marido eventualmente entra numa briga ali com o cara, com o Alex. O Alex foge. Graças a Deus todo mundo sobrevive. Eventualmente o Alex é capturado. E por esses dois crimes, ele é condenado a 40 anos de prisão, porque esses outros casos todos que eu falei ficaram como cold cases, porque não teve ali uma comunicação tal da polícia. E ele iria sair em liberdade condicional em 2021, ano passado. Mas graças a Deus, de novo teve uma nova evolução. Eu queria entender mais dessas coisas, eu acho tão interessante. Teve uma nova evolução. O que é CODIS, C-O-D-I-S. É um banco de dados de DNA criado pelo FBI em 1990. Tem controvérsia sobre isso, do tipo, mas isso é uma invasão de intimidade. Eu, sinceramente, se você quiser pegar meu DNA, tá aqui. Eu não tenho absolutamente nada pra esconder, não sinto que seria invadido se você coletar meu DNA. Então eu não entendo muito essa brigaiada, mas ok, tem uma controvérsia sobre esse CODIS, mas é por causa disso, coisa de DNA. Mas é um novo passo e por causa disso, banco de dados é que eles conseguem cruzar e linkar todos os crimes do Alex. Em 2021, ano passado, ele foi julgado e condenado a 3 prisões perpétuas consecutivas aos 60 anos de idade. Significa que ele vai morrer na prisão e, para esse tipo de caso, eu digo tchau, vai com Deus. E esse foi o caso de hoje, meu primeiro caso serial killer, pelo amor de Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até semana que vem. Tchau!